Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga assim, graças a Deus. Muito bom te ver aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o pessoal da internet está aí com a gente. Deus abençoe também a sua vida, a sua casa, a sua família também. E hoje é uma noite especial, nós estamos aqui para dar uma palavra profética, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a água. Aleluia, deixa eu guardar aqui. E quantos passou calor nesse dia de hoje aí? Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Está calor, mas que a gente pode reclamar não, né? Começa a chover, que né, o povo começa. Esse negócio de chuva. Então, para a gente parece que nada tá bom, né? Mas a gente glorifica o Senhor por esse arzinho tá aqui, né? Tá fresquinho, pelo menos aqui na frente tá bem fresquinho. Aí no fundo como é que tá? Tá bom? Sim ou não, irmãos? Irmão, parece que tá com cara que bebeu vinagre, acho que não tá muito bom não. Tá bom ou não tá, irmãos? Amém, graças a Deus. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Eu tenho convicção de que Deus ele tem nos dado nesses dias, nesses domingos, palavras proféticas. Palavras não para a gente saber, mas palavra para a gente viver. Amém, irmãos? Viu a diferença? Para mim saber, para mim aplicar, para mim viver. Porque se eu só sei e não aplico, fala comigo, não vai mudar nada. Se eu só estou sabendo e não faço, o que adianta? Fala nada. Por isso que o culto, ele precisa, em nome de Jesus, irmão, você precisa saber o que está sendo liberado, onde a palavra está te conduzindo, onde a palavra está, desde o começo do culto, da abertura do culto, Deus ele já está te conduzindo, como o culto vai funcionar nessa noite, amém, irmãos? Como que você vai receber? Agora, se você fica, não sei, não vai dar certo, irmãos, infelizmente é uma opção nossa, né? Uma opção sua, mas você que está convicto no Senhor para tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, e dentro daquilo que você está convicto, você toma posse, fala, Senhor, é para mim, eu recebo, eu tomo posse, eu não vou abrir mão disso, eu vou viver esse milagre na minha vida, eu vou viver esse milagre na minha casa, essa luta, essa dificuldade não vai me destruir, não vai me derrubar, eu tenho convicção que da maneira que você determinar, em nome de Jesus, irmãos, você vai viver, amém? Quantos creem nisso no nome de Jesus? Então entenda, a sua vinda aqui hoje, você é uma semente nesse ambiente. Porque esse lugar, irmãos, é um lugar de falar assim, de plantio. Não, vamos de novo, esse lugar é um lugar de plantio. Fala assim comigo, nesse ambiente nós precisamos semear. Então entenda, nesse ambiente nós temos que entender que precisamos semear, fala comigo, a semente certa. Se eu entrar desse ambiente, ficar desanimado, angustiado, aflito, descrente, incrédulo, falar comigo, tudo isso é semente. Eu vou embora, vai mudar alguma coisa? Não, irmãos. Porque entenda isso, quem destacou diante de Jesus, na presença de Jesus, foi pessoas que não olhou para as circunstâncias, mas enfrentou as circunstâncias, entenda isso. Se aquela mulher do fluxo de sangue tivesse ficado só aos céus, ó vida, entenda isso, a vida dela, fala comigo, não mudaria. A Bíblia vai dizer que primeiro ela pensa, depois ela age. Fala primeiro o quê? Fala pensa. Fala comigo, primeiro ela pensa e depois ela age. Fala de novo, primeiro ela pensa e depois ela age. Porque entenda isso, ficar só pensando não muda nada. Entenda isso, esse lugar não é um lugar de pensamentos, não é um lugar de grandes pensadores, não, irmãos. Esse lugar é de lugares onde as pessoas pensam e agem. Porque se eu ficar só pensando, vai mudar? Não, irmãos. Então eu estou dizendo que esse ambiente aqui, nós precisamos entender que nesse ambiente, nós precisamos semear, fala comigo, a semente certa. E aí eu me fiz uma pergunta, porque nós estamos começando aí, projetando, e a gente vai projetando várias coisas, e a gente vai arquitetando várias coisas, entenda isso. Muita coisa que você começou em 2022, chegando no final de 2023, muita coisa fala comigo assim, não deu certo. Não é verdade, sim ou não, irmãos? Porque nem toda semente que a gente planta, fala comigo, existe uma perca no plantio, sim ou não, irmãos? Sim ou não? A Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear, uma caiu à beira do caminho, outra em meus espinhos, em terra, solo pouco, e a outra caiu e fala assim, em boa, aí é que eu viajei, fala assim, na maionese. Fala comigo assim, aí que eu viajei na maionese. Então entenda, num ambiente como esse tem semente que pode se perder, mas num ambiente como esse tem como acertar a terra. Não, irmão, vamos de novo. Num ambiente como esse tem como acertar a... Entenda isso, esse ambiente é um ambiente de plantio. Eu preciso entender qual que é a semente certa. Por quê? A errada eu já carrego.
Gente desanimado, gente aflito, angustiado, gente cansado, gente pensando em várias coisas que não está dando certo. Sim ou não, irmãos? Já entro projetando o futuro que nem existe. Eu fico lá no futuro que nem existe, perdendo meu tempo lá e não vivo o meu presente, onde eu tenho que tomar decisões. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Entenda isso, porque é o presente que vai definir o meu futuro, irmãos. Dia de domingo eu gosto de ficar quieto, sabe? As pessoas me chamam para almoçar domingo é latado, irmão. Eu não gosto de sair domingo. Eu gosto de ficar quietinho, eu almoço cedão, e eu vou estudando a palavra, eu fico remoendo aquele negócio ali, e aquele trem vai entrando no meu espírito, irmão, e a palavra vai fluindo, e de repente eu coloco a palavra inteirinha dentro da minha mente, e eu fico ali esperando a hora de falar assim, agora é o pastor Wesley, agora chegou. Meu Deus do céu, deixa eu pôr esse negócio para fora aqui, que eu já fiquei ruminando. Irmão, a semana tem coisa aqui que eu estou a semana inteira ruminando e tentando entender como que funciona, para poder ensinar, porque aqui entenda, você entra na refrigério de Deus, você sabe o que você tem que fazer. Se você não quer fazer, é uma opção sua, mas você sabe o que você quer fazer. Se você quer fazer algo diferente, é uma opção sua, mas você entende o que você tem que fazer. Então, toda vez que você entrar aqui, você vai entender que esse ambiente, fala comigo, é um ambiente de, plantio. Que não tem como entrar aqui e não plantar nada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Mesmo que você fala, não, pastor, eu entrei aqui, estou com incrédito, estou com dificuldade, entende, você está plantando alguma coisa. Então eu preciso entender que nesse ambiente, fala comigo, nesse ambiente, nesta noite, tem uma semente que é a certa. Aí eu coloquei, irmãos, eu falei, Deus, que semente é a certa? Aí eu pensei comigo, a palavra é uma semente certa, sim ou não? A fé é uma semente certa, sim ou não? O crer é uma semente certa, sim ou não? O determinar, o acreditar, entenda isso, convicção, são sementes que são certas, que você começa a plantar aqui. Por quê, irmãos? Entenda, a semente que entenda isso, das hortaliças, que você vai comer primeiro é o alface, fala assim, alface. Você joga na terra, prepara, deixa a terra bem fofinha, porque somente uma terra ferida pode produzir frutos. Quem está entendendo, pegou a frase? Somente uma terra ferida pode produzir frutos. Entenda isso, pastor, eu não quero sofrer, não quero passar. Entenda, são isso que te faz dar frutos. São as experiências que você viveu, somente uma terra ferida pode dar fruto. Entenda, você vai num canteiro de horta e eles cavam, e eles vai ferindo a terra, mistura a terra, põe outra terra, põe adubo, põe a terra preta, e vai pondo, lança ali a semente do alface, 45 dias depois... Esse aqui está com mais. Amém. Então, ouviu aí? 45 dias depois eu estou o quê? Fazendo salada. Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que nesse ambiente, ele fala comigo, ele é espiritual. Você deu para entender que a terra, todo o culto está sendo preparada para você? E você fica aí, não sei não. Será? Vai dar certo? Será que isso aí vai prosperar? Será que você está falando é verdade? Mas estamos no mês de novembro. Aí você começa a plantar no seu canteiro só coisas que infelizmente você não quer colher e já está vivendo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu só fico reclamando na minha mente, eu só fico arquitetando algumas coisas. Será que vai dar certo? Será que eu vou vencer? Entenda, irmãos, Deus é com você e isso vai passar e você vai vencer. Vai chegar do outro lado de lá e vai cantar que só o Senhor é Deus. Aleluia! Nós não somos resultados daquilo que estamos vendo, nós somos resultado daquilo que estamos crendo. Se eu fosse olhar para aquilo que eu estava vendo, eu não chegaria no mês de novembro aqui. Sim ou não, meus irmãos? Porque o que nós estamos vendo, infelizmente, só desmotiva a gente, sim ou não? Cada dia uma coisa diferente, cada dia uma briga diferente, então entenda isso. Nós precisamos olhar para a palavra. Porque se eu focar, fala comigo, na palavra. Fala assim, nada vai me impedir de viver o que a palavra está falando para mim. Antes de vir para cá, eu pedi uma confirmação, falei, Deus, é essa mesma palavra? E Deus falava, não falava, e eu falei, Deus, é essa mesma palavra? E aí eu saí correndo para buscar as meninas no Enem de novo, que foi domingo passado, esse domingo também, e eu saí acelerado para ir pegar elas. Aí de repente eu falei, vou ligar esse rádio aqui. Fui, liguei o rádio. Aí a pastora estava pregando lá no rádio, liberou a frase que eu estava anotada, que é o tema da mensagem. Aí eu desliguei o rádio e falei, Jesus, está tudo certo, não precisa falar mais nada não.
Você está entendendo? Entenda isso. O que você quer entender com isso, pastor? Que quando Deus fala, você tem que ficar satisfeito. O nosso maior defeito é que Deus está falando, a gente quer que Ele continue falando. Porque depois que Ele fala, Ele faz. Ele faz quando? Quando eu acredito que Ele falou. Aí Ele faz. Porque se você ficar falando, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer. Irmãos, a mãe é assim. Fala, menino, não tem a fazer, não ataca. Sim ou não? Porque tem umas mães Nutella, mas tem umas mães raiz. Tem umas que é boca aberta, misericórdia. Mas tem umas que é raiz, irmão. Você não pode perturbar, que eu vou dar um tapa no seu pé do ouvido, você vai ver. As mães raiz, está tudo identificando o que eu estou falando. Né? Está tudo aí, ó. As Nutella, menino. Não deixe seu filho ser custoso demais, senão as portas fecham para ele. Eu era um menino custoso. E, ó, cadê minha mãe? Chegava o couro. A Renata tinha direito na casa da minha tia Madalena. Levanta a mão, tia Madalena. Tia Madalena tinha uma fazenda. E minha Renata tinha direito de ficar lá 30 dias. Eu só 10 com a minha mãe. Puxa vida! Será que era custoso? E quando eu ia sem minha mãe, eu já tinha taca agendada. Porque minha tia falava, quando sua mãe chegar, eu vou contar. Aí ficava as tacas agendadas. Porque, irmão, nós punha fogo no paiol, era loucura, irmão. Você não pode nem contar para não incentivar, depois os meninos assistem. Porque esses meninos de hoje não sabem nem fazer arte, é tudo uns mané, não sabem nem fazer arte, não. Sim ou não, irmão? Nós fazíamos era arte mesmo, irmão. Era trem para quebrar o protocolo. E minha mãe, ó, taca. Ó, vou contar essa, vou contar essa, vou contar essa. E eu falava, moço. Porque os meus primos apanhavam primeiro, eu ficava rindo. E minha tia chegando no couro e eu ria, eu achava bom. E eles falavam, pode deixar, se minha mãe não lembrar, eu vou lembrar ela. Fala, de jeitinho. Eu vou lembrar minha mãe, para lembrar sua mãe. E taca, irmão, chegava vara, que as varas, sabe? Que é aquela vara raiz, né? Que é a vara da amora, aquela que enrola, puxa, o vergão vem. Ô, vara cabulosa. Sim ou não, irmão? Então entenda, a Bíblia vai falar da vara da disciplina, ensine seu filho no caminho que se deve andar, fala da vara da disciplina, para que, entenda isso, se você não corrigir ele com vara, infelizmente, irmãos, o mundo bate na gente e não escolhe lugar, sim ou não, irmãos? Quando o mundo pega a gente, ele bate e não escolhe lugar, o mundo bate no sentimental, bate no financeiro, bate no físico, bate no familiar, bate, irmão, o mundo espanca a gente, sim ou não, irmão? Eu já fui servo do mundo, eu sei o que eu estou falando. Então, quando eu entendo isso, quando eu consigo alcançar esse entendimento, eu consigo entender que eu não posso perder esse momento de entender que eu estou semeando alguma coisa nesse culto. E quando eu sair daqui, infelizmente, eu vou colher para bem ou eu vou colher, infelizmente, para não dar resultado nenhum. Quem está entendendo isso, irmãos? Então, aqui eu preciso alcançar o que Deus fala comigo, está falando comigo. Fala comigo, a semente certa é eu plantar fé. Ousadia, palavra, crer, determinação. Sim ou não, irmãos? Eu já estou aqui, a palavra está sendo liberada. Quando eu entendo isso, não tem como, irmãos, eu não receber da parte de Deus. Porque nós falamos uma frase aqui, nós ficamos um tempo falando assim, quem planta fé, colhe o quê? Não, vamos de novo, quem planta fé, colhe o quê? Vamos de novo, quem planta fé, colhe o quê? Milagre. Fala para o seu irmão, nós precisamos acessar isso. Porque entenda, fala comigo assim, receber é diferente de acessar. Quem viu o irmão trazendo a água para mim? Quem viu o irmão trazendo a água? Eu agradeci ele. Viu aí, eu agradeci, foi obrigado, foi. Eu recebi essa água, sim ou não? Recebi ou não recebi? Mas você tem certeza que é água? Hã? Não. Você tem certeza que está aqui dentro é água? Se eu mandei ele pôr coca, e aí? Hã? Se eu falei para ele, faz um cafezinho lá, tio, na hora que eu tomei meio com sono. Aí ele pôs um cafezinho aqui dentro. Você tem certeza? Você tem certeza que está aqui dentro é água? Hã? Sim ou não, irmão? Irmão, não é pinga não, viu? Calma, calma aí. Parei de beber tem muitos anos, fica tranquilo. Deixa eu te falar. Mas para mim ter certeza, o que eu preciso fazer? Não, fazer o quê? Eu já recebi? O que eu tenho que fazer? Ó, o que eu preciso fazer? Receber uma coisa, acessar é outra. Sabe qual é o nosso maior erro? Nós faz muito culto só recebendo e não acessa nada.
Nós estamos cheios de culto, só recebendo. Não, mas a palavra foi uma bênção, eu recebi, mudou nada. Nossa, mas Deus falou comigo, eu recebi, não mudou nada. Porque você não acessou aquilo que precisa ser acessado. Agora eu posso falar para você que eu recebi e acessei. Agora eu posso falar para você que isso aqui é água. Entenda isso. Faça um culto não só recebendo, faça um culto acessando aquilo que Deus está falando. Entenda isso, aplique isso para a sua vida. Não fique esperando receber. Ah, pastor, eu estou esperando receber de Deus. Irmão, você vai esperar até o arrebatamento. Entenda aquilo que você está esperando receber. Você precisa falar comigo, acessar. Sim ou não, irmãos? Porque senão nós vamos fazer culto só o quê? Fala comigo, recebendo. E nós vamos recebendo o ano inteiro e nada de acessar. Fala comigo, nada vai mudar. Entenda, isso aqui é tão prático, tão simples, mas infelizmente, irmãos, é pouco, falava assim, usado, porque nós somos treinados a receber de Deus, sim ou não? Eu recebo, quem lembra a frase? Eu recebo e tomo posse. Eu recebi e tomei, porque eu agradeci, mas eu acessei? Não, irmãos. Entenda aí, nós temos que parar de fazer culto só recebendo. Nós temos que parar, irmão, só de receber. Nós precisamos acessar aquilo que Deus está falando para mim e para você. O que quer dizer isso, pastor? A palavra acessar, fala comigo, é praticar. Porque entendeu? Eu recebi e aquilo que era a função desse copo é trazer o quê? Fala, água. Se fosse lá no sul era chá quente. Sim ou não, irmão? Frio, né? Chazinho de camomila, fica mais calmo, não é verdade, não é? Entenda isso, a função desse copo é essa, entenda. Entenda isso, aquilo que você está recebendo tem uma função, você só está recebendo e não está acessando. Esse copo com água aqui, fala comigo, ele só vai ter uma função se eu receber, sim ou não? Entenda isso, ele vai ter, na verdade, um objetivo, mas se eu não acessar, esse copo vai cumprir o objetivo, fala comigo. Assim é a palavra que Deus está liberando aqui todo domingo. Pegou a seriedade disso? Muitas das vezes nós reclamamos de coisas que só recebeu e não acessou. Muitas das vezes nós ficamos espraguejando, reclamando para Deus de coisas que nós só recebe e não acessa. Entenda isso, a Refrigério nesses dias, ela fala comigo, está sendo levantada para ter um culto. Fala assim, um culto. Fala assim, culto. Fala assim, ó culto. Fala assim, tem que ser de decisão e não de emoção. Por quê? Pastor, qual que é o problema de ter um culto de emoção? Só de emoções. Fala assim, um culto só emocional. Fala assim, não muda nada. Fala assim, não resolve nada. O culto tem que ser um ambiente que você planta tomando uma decisão. Pegou a visão? O culto, vamos de novo, o culto tem que ser um ambiente que te estimula a semear. Sim ou não, irmão? Quem está entendendo o mistério? E esse semear, fala comigo assim, eu creio que é decisões que eu tomo no culto. Fala assim, emoções são passageiras. Fala assim, decisões são permanentes. Vamos de novo, emoções são o quê? E decisões são o quê? Permanentes. Entenda aí, você precisa medir o quanto você está emocional no culto e o quanto você está decidido no culto. Porque o culto ele está te conduzindo a um lugar, ele está te conduzindo, na verdade, a tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se você ficar só de maneira, não sei não, e depois que vem a tormenta, você fala, Deus muda, e Deus fala, naquele dia era o dia que você tinha que ter tomado uma decisão e não tomou. Eu tinha te livrado, tinha te abençoado, mas você não toma uma decisão. Você está vivendo aí só debaixo de emoção, achando que as coisas vão acontecer sem ter que fazer nada. Não, irmãos, entenda isso, o culto é um lugar onde eu planto e colho. O culto é um ambiente onde a semente cai na terra e ela germina. Quem está entendendo isso, irmãos? Esse espaço é um ambiente espiritual. Tem hora que ele fica espiritual totalmente, quando a palavra flui, e aí ela alcança o seu coração. Quando ela alcança o coração, é a hora que você pega a palavra e fala, agora eu tomei uma decisão. Fala assim, agora eu tomei uma decisão. Abra aí, Ed, em Lucas 5, olha para você ver como que funciona esse. Isso aqui tinha tudo para ser um culto emocional. Lucas 5, olha o que diz o texto. Lucas 5. Aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir o quê? Está chegando esse momento, viu, que o povo está em busca de ouvir a palavra. De quem? Não a nossa, não a coach, não a motivacional, nada contra essas coisas, mas a palavra de quem? Vai chegar um tempo que o povo vai sentir fome da palavra, irmão. Pega essa visão. Vai chegar um tempo que esses cultos, infelizmente, não vão funcionar. E vai chegar um tempo que o povo vai andar atrás da verdadeira o quê?
Então a multidão apertava ele por um milagre de cura, por um sinal. Sim ou não? Era? Nesse dia eles queriam o quê? Uau, mas eu fico pensando, deve ser muito forte ouvir Jesus pregando. Estava ele junto ao mar de Genezaré. 2. Olha que coisa forte. E viu estar 2 barcos. Quantos barcos ele viu? 2. Junto ao quê? E os pescadores lavavam o quê? Havendo descido deles, estava o quê? 3. E entrando num dos barcos, que era de quem? Pediu que eu afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava da onde? Do barco. Da onde? Da multidão. Versículo 4. Olha o que diz o texto. E quando acabou de quê? Então ele acaba de falar e ele olha para quem? Fala, dono do barco. Hoje aqui todo mundo tem um barco, viu? Que Jesus quer subir nele. O barco da sua vida hoje talvez está precisando de Jesus. Aí ele fala assim, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para o quê? Pescar. E, respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Aí tem um ponto, uma vírgula, mas ele fala assim, mais. Você parou para entender que não esse mais que precisa existir na nossa vida? Ah, pastor, eu estou triste, mas eu vou adorar. Pastor, eu estou tão abaqueado, mas eu vou cultuar. Pastor, eu estou tão cansado, mas eu vou vir no culto, celebrar o Senhor. Pastor, eu estou tão assim, mas tão angustiado, mas eu vou vir receber a palavra do Senhor. Esse mais tem que estar na sua vida para o lado positivo, não para o lado negativo. Quem está entendendo o mistério? Sim ou não, irmãos? Mas, sobre a tua palavra eu lançarei o quê? E fazendo assim, do jeito que Deus, colheram uma grande quantidade de peixe, que se rompia o quê? Então entenda, escuto, pro lado de Pedro, ele tinha tudo para ser emocional, sim ou não? Estava cansado, fadigado, tinha lavado a rede, tinha desistido de pescar, não voltaria mais ao mar naquele dia. E a Bíblia vai dizer que é nesse momento que Jesus chega. Quem está pegando a visão? Entenda isso, é nessa hora que Jesus vai chegar. Então se você tiver algum momento na sua vida, que você possa abrir, entenda isso, abrir o barco da sua vida para ele entrar e subir, isso é muito importante nessa hora. É muito importante você falar, Deus, eu abro meu coração, eu abro minha vida, eu entrego nas tuas mãos a direção. Deus, no final desse ano, até o ano que vem, está na tua direção. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Você precisa, fala comigo, deixar Jesus subir no seu barco. Fala para o seu irmão, você precisa deixar Jesus subir. Quem concorda comigo que Jesus chegou num momento muito difícil, sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu notei que Jesus chegou num momento muito difícil na vida de, fala assim, de Pedro. Porque o ambiente era de quê? Era de alegria? Tá todo mundo feliz, pescamos demais, era assim? O ambiente era de desistência, era de tristeza, sim ou não? Era de impotência, porque saiu para pescar, todo mundo experiente, não pegaram nada. Talvez você entra muitas vezes no culto assim, sim ou não, irmãos? Isso aqui é um culto acontecendo, irmãos. Isso aqui é algo acontecendo real. O ambiente aqui, fala comigo, era de frustração, sim ou não? E Jesus entra dentro desse ambiente. Você já pode pensar que Jesus está no ambiente da sua vida? Vamos de novo? Jesus está no ambiente da sua vida. E não importa se você está frustrado, se está cabisbaixo, se está grilado, se está achando que as coisas não vão dar certo. Não importa, Jesus já entrou. Ah, não sei se você está pegando. Fala comigo, Jesus já entrou. Não importa se você está desanimado, se você está cabisbaixo, se você está triste, na verdade se você está frustrado, se você está quebrado, se você está fraco, se você está vivendo percas, não importa, Jesus decidiu entrar no seu barco. Ah, não, irmão. Irmão, tem gente que não entrava no seu barco nem no sonho. Tem gente que não tem paciência nem de te ouvir. Porque talvez sua história tem muitos anos que se repete, não, vem lá, não estou de novo. Falar a mesma coisa. Sim ou não, irmão? Não é verdade? Tem gente que não tem paciência de ouvir. Irmãos, ouvir pessoas hoje é uma dádiva. Ninguém quer ouvir ninguém. Quem está entendendo, irmão? Ninguém tem paciência de ouvir ninguém. Ninguém está disposto a ficar ouvindo história triste. Tá? Tá, irmão? Não tá, irmãos. Isso é um dom, não é verdade? Você fala para o irmão, vem com história triste. Não. Mas é uma verdade. Quase ninguém está disposto a ficar ouvindo isso. As pessoas querem ouvir coisas boas, sim ou não? Milagres, as pessoas querem ouvir que está dando certo, as pessoas querem, mesmo que eles tenham inveja, mesmo que eles não concordem, mas eles querem ouvir a notícia que o negócio fala assim, está rompendo. Então o momento fala que Jesus chegou, fala assim, foi muito difícil. Mas ele veio, sim ou não? Sim ou não, irmãos?
Pedro tinha voltado, tinha dado errado, sim ou não? Chegou, Jesus parou, deu uma olhada, começou a pregar, a multidão não deixou ele pregar, e foi avançando, ele dando um passo para trás, avançando, um passo para trás. De repente, olha o barco de quem? Do frustrado, do que não tinha pegado nada. Você sabia que tinha mais de 3.500 barcos nesse lago de Genezaré? Ele olhou literalmente para o de Pedro. O que você quer dizer com isso, pastor? Nessa noite, Jesus está olhando para o seu barco. Não sei se você está pegando, irmão. Jesus está olhando para a sua vida, irmão. Jesus está olhando para a sua casa, Jesus está olhando para a sua família, Jesus está olhando para os seus sonhos, Jesus está olhando para os seus objetivos. Jesus está vendo, irmão, a dificuldade, Jesus está vendo o fracasso da noite passada, mas a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É Jesus chegando. Aleluia, irmãos. Não tenha vergonha de falar que deu errado, mas fique convicto que Jesus está chegando. Logo pela madrugadinha, Pedro lavando a rede, talvez ele olhava, viu aquele homem afastando, de repente ele falou: ô, seu menino, deixa eu te falar um negócio, presta esse barco aí, subi nele, você afasta um pouquinho para mim. Muita gente foi chegando, eu preciso usar o teu barco, o vento está vindo do mar, ali já era milagre, Jesus estava falando para a multidão, e não tinha, microfone, viu? Não tinha caixa de som. Jesus estava usando o vento a seu favor. Eu falava assim: o vento a seu favor. Entenda isso, no culto tem muita coisa para você usar a seu favor, não fique cabisbaixo. Jesus potencializava a sua voz, a voz dele corria e todos ouviam perfeitamente, a ponto do povo ficar ansioso para ouvir o que ele estava falando, irmãos. Quem está entendendo esse mistério? Então aqui eu consigo entender que quando Jesus fala assim, para, ele fala assim, ele dá uma direção. Você quer anotar essa frase aqui? Ela vai ser muito importante para você em 2024. Quem tem a bênção do acesso sempre terá uma porta aberta para prosperar. Quem tem uma porta, vamos de novo. Quem tem a bênção do acesso sempre terá uma porta aberta para o quê? Quem tem o quê? A bênção do acesso sempre terá uma porta para prosperar. Quem era a bênção do acesso na vida de preso neste dia? Fala: Jesus no barco. Entenda isso, irmão. Você tem que estar sempre com Jesus no barco, não importa a circunstância. Jesus era essa bênção, fala comigo, do acesso. Sim ou não, irmãos? Quem tem a bênção do acesso sempre terá uma porta aberta para prosperar. A palavra nessa noite é uma semente de vida plantada nesse ambiente. Quem crê nisso, irmãos? Aí Jesus, no versículo 5, olha o que ele fala. Versículo 5. Olha que coisa forte. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda, nada o quê? Apanhamos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Bem claro. Jesus estava falando: não entende seu barco à toa. Eu sei que você está vivendo um fracasso. Eu sei que a sua vida não está fácil. Eu sei que algumas coisas não deu certo. É por isso que eu estou nele. Eu sou essa bênção do acesso. Quem está entendendo isso, irmãos? Porque entenda, tem hora que... Irmãos, vem comigo. Você pode vir comigo? Posso falar? Posso falar? Sim ou não? Posso falar? Não, vamos de novo. Posso falar ou não? Fala você, irmão. Você deixou? Você pergunta, vai ficar com raiva, não? Irmão, você não viu no culto que vem, não tem nada a ver com isso. Então, você apela aí, é com você mesmo. Você já parou para pensar se o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, Jesus tinha entrado? Você sabia que tem gente que Jesus deixa o barco esvaziar, passar por luta, provação, só para ele entrar? Vai, fala para o seu irmão, toma. Fala para ele, vai, toma. Se o barco tivesse lotado, se tivesse top, Jesus não tinha subido, irmãos. É assim que a gente vem para a igreja, com o barco cheio de muita coisa, e Jesus não pode subir. Vem cheio de internet, vem cheio de muitas coisas. Eu nem vou falar, porque senão eu vou agoniar algumas pessoas. Mas você vem cheio de muita coisa, e Jesus não cabe no barco. Se aquela pesca tivesse dado certo, Jesus não tinha subido no barco. Você já pode pensar quantas pescas suas estão dando certo, e Jesus não pode entrar no barco. Tem hora que ele tem que deixar dar errado, irmãos, para caber no seu barco, porque senão ele não cabe no seu barco. Ah, pastor, está passando uma luta. Toma! Você está achando que as coisas é fácil para mim, irmãos? Coitado é nada. Tomara que Jesus amassa ele. Tomara que Jesus quebre ele todo. Meu Deus não, você foi avisado. Deus não vai fazer nada sem avisar os seus profetas. Estou te entregando a palavra hoje de acerte e semear. Estou te dando uma instrução cabulosa. Entenda isso. Tem muita gente que está dando certo nas pescas. É por isso que Jesus não cabe no barco dele.
As pescas sempre estão dando certo, e Jesus falando, não dá para subir, ué. Está muito lotado de muita coisa. Mas entenda, nesse dia Jesus fez dar, falar errado. Sabe por quê? Jesus tinha um GPS dos peixes, sim ou não? Sim ou não? Quem já viu essa prática? Vendeu os GPS dos peixes lá na Serra da Mesa. Os caras vão lá, pesca, tira a localização, depois vende para você pescar. Quem já viu isso lá? Quem já viu isso? Existe essa prática, esse comércio. Você vai lá, tira a localização onde os tucunaré fica, e depois aqueles caras de lá te vendem a localização para você ir lá pegar os peixes. Quem pegou a visão? Quem inventou isso foi Jesus. Ah não, você não está entendendo o mistério aí. Jesus falou, Pedro, pode sair, fique tranquilo. Só que eu te digo uma coisa, aquilo que eu escondi ninguém acha. Uau. Pode gastar uma noite inteira, pode gastar uma vida inteira, não vai achar. Porque foi eu que escondi. E tem hora que Deus só esconde as coisas para te humilhar, para te envergonhar, para saber o que está no seu coração. Se seu coração é de verdade ou não. Se você é de verdade ou não. Se você está aqui de ha-ha-ha ou de brincadeira. Irmão, aqui nós pregamos a verdade. Visitante, perdoa, viu? Mas aqui é desse jeito. Eu não fui chamado para ficar enganando ninguém, não, irmão. Eu já vim do crime, vim do tráfico, vim de tudo quanto é coisa ruim de você pensar. Deus me levantou, foi para pegar a Bíblia, a palavra. Entenda isso, irmãos. Só vai dar certo se Jesus caber no seu barco. Se ele não cabe no barco da sua vida conjugal, da sua vida financeira, entenda, não vai dar certo. Quem está pegando essa visão, irmãos? Se Jesus não cabe na sua vida sentimental, não vai dar certo. Se sua vida sentimental não cabe Jesus, não vai dar certo. Ele tem que caber no barco, irmãos. Jesus bem claro falou para Pedro, Pedro, o negócio é o seguinte, agora, você vai comigo. Ah, você não está entendendo. Na noite inteira você foi sem mim. Agora você vai comigo. Quem está pegando a visão? Eu não sei contar você, mas nesse resto de ano, Jesus está no meu barco e eu estou com ele. Não importa onde estão os peixes. E olha que coisa forte. Jesus falou, agora fala comigo, é comigo. Pedro deu uma hora e falou assim, rapaz, eu sou pescador experiente, mas vou ter que obedecer o mestre. Quem está entendendo, irmão? Tem hora que a nossa experiência só nos atrapalha, irmãos. Ah, eu já sei, eu trabalho nisso. Não vai mudar nada. Se Jesus fechar a porta, não interessa. Você pode trabalhar onde você quiser. Ele fechou e acabou. Ah, disso aqui eu entendo. Pois é, ele fechou a porta, dançou. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Esse projetando vai ser pancada, irmão. Estou falando pra você. Jesus falou, agora fala comigo, é eu no barco. Falou, Pedro, faz tudo que eu mandar. Faz tudo que eu? Deus falou para ele assim, ó, vai lançar a rede na onde? Hã? Do lado direito no mar, o quê? Por quê? Pergunta por quê? Porque no barco que Jesus está, ou você depende dele, ou você depende. Pegou a visão? Vamos de novo? Mar alto fala de dependência. Fala, entende, aonde está. Pedro falou, eu fui lá a noite inteira, não tinha nada. Ele falou assim, agora é comigo. Você está comigo. E é no mar, fala dependência. Quando Jesus entrou no barco, dependência total. Não tem como dar errado. Diz a Bíblia que ele lançou o quê? Mas primeiro ele falou, sim ou não? O que é que ele fala? Havendo trabalhado toda esta, nada apanhamos, mas vai mudar tudo, irmão. Pastor, então o que é que falta? Esse mais e a tua palavra. Sim ou não, irmãos? Jesus com Pedro, no barco. Pedro talvez olhou e falou, só por obediência mesmo, porque eu já vim aqui a noite inteira. Fui humilhado, envergonhado. Mas Jesus no barco fala assim, é diferente. Porque no mesmo lugar que você foi humilhado, ele volta para te honrar. Não sei se você pegou essa chave. Ele volta dentro do barco e falou assim, agora é comigo, vamos junto. Você vai ver, você vai chegar no porto e todo mundo vai falar, o que aconteceu? Não estou entendendo. Encheu o seu barco, o barco do outro, e vinha a pica, as redes não rompiam, milagre. É pesca de falar assim, de milagre. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles escolheram de tanta abastança que encheu um barco, encheu outras pessoas, veio ajudando. Quem está entendendo isso, irmãos? Então entenda, esse ambiente é o lugar onde eu libero uma palavra profética. Esse ambiente não é um ambiente onde eu fico reclamando, onde eu fico duvidando, não. Esse ambiente é um ambiente espiritual. Eu posso semear isso? Posso. Mas você não deve, mas se você quer, pode. Quem está entendendo, irmãos? Versículo 6, e fazendo assim, de que jeito? Fala do jeito que ele mandou. Fazendo de que jeito? Fala comigo, a palavra é uma semente plantada na nossa vida. E ela vai dar fruto.
que Pedro falou? Sobre a tua? Eu vou fazer o quê? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não quer ter a palavra como um respaldo. Quem está entendendo isso, irmãos? A gente quer falar a palavra para o outro, mas não viver a palavra que nós estamos falando para o outro. Sim, está entendendo, irmão? A gente enche a boca e fala, conhecerei a verdade vos libertará. Sim ou não, irmão? Se por fiz vos liberto, verdadeiramente sereis livres. Irmão, está escrito, se vim pela dor, vem pelo amor. Nem está escrito, mas a gente fala. Essa frase é do Santo Agostinho, irmão. Ele falou, ele acreditava que uma pessoa só podia mudar de duas formas. Um por um grande amor, apaixonadão, né? Quem pegou a visão? Um apaixonado é perigoso, irmão. Faz coisa só Deus na causa. Sim ou não? Ele acreditava que um homem com muito, na verdade, com muito amor, ele mudaria. E um homem com muita dor, ele também se transformaria. Aí ele faz a frase, quem não vem pelo amor, vem pela... E nós colocou na Bíblia. Pelo fato de não ler ela. Quem está entendendo o mistério, irmão? Porque a gente tem a enche a boca para falar, não cai uma folha do céu se não for da vontade? Ah, da árvore, quer dizer, não cai uma folha da árvore se for da vontade? Também não está na Bíblia. Mas a gente fala, sim ou não? Como se tivesse. Pelo fato de não ler ela. Porque o que está escrito é que não cai nenhum fio do seu cabelo se não for da vontade de Deus. E todos estão contados. Quem está entendendo o mistério, irmão? Os que caiu da minha cabeça foi tudo contado. Quem entendeu, irmão? Pegou a visão? Cuidado de Deus? Você entendeu? Ele tem um detalhe de um fio de cabelo, imagina o resto. Você não está entendendo o mistério. Se ele conta um fio de cabelo e mais, entenda isso. E o resto, irmãos. Isso é muito impressionante, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Então fala comigo, isso é cuidado de Deus. Aí Pedro, ele fala assim, ele fundamenta o culto dele na onde? Fala na palavra. Porque eu quero fundamentar o meu culto, o meu humor, como eu estou, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou na prova, se eu estou na crise, se eu estou no deserto, se eu estou no vale, onde eu estou. Eu quero fundamentar meu culto, como está meu humor. Não, hoje eu não estou bem. O que foi? Ah, não passou o filme que eu não gostava. Ah, hoje eu não estou bem não cantaram o hino que eu gostava. Irmão, aqui você vai enrolar, porque aqui nós nunca vai cantar o que você quer. Aqui nós canta para ele. Aqui nós não fica escolhendo irmão que nós quer. Nós canta para ele aqui. O culto é para ele, tudo aqui é para ele, irmãos. Se não for para ele, não faz nem sentido estar aqui, eu vou fazer outra coisa. O dia que não for para ele, você pode pegar eu fazendo outra coisa. Se não for para ele, eu vou fazer outra coisa. Quem está entendendo isso? Porque tudo aqui é para ele, irmãos. Tudo aqui está direcionado a ele, ele é o centro, irmãos, ele é a glória, ele é a presença. A presença dele está nesse lugar. Quem crê nisso, irmãos? Então você grava uma frase, quem tem a bênção do acesso sempre terá o quê? Uma porta aberta para o quê? Aí Pedro fala assim, sobre a tua palavra eu vou lançar o quê? A rede. O que ele quis dizer? Agora já na minha experiência mais, cansei de abrir mão, não sou o pescador aqui mais. Agora eu sou o mordomo daquilo que o senhor está dizendo. Pegou a visão, irmão? O que você quer dizer isso, irmãos? Quando você entra na veia da obediência, não tem como, Jesus conduza você até os peixes. E esses peixes representam muita coisa na sua vida. Sabe por que a gente não acha o peixe? Fala para o seu irmão, porque a gente não obedece. Vamos de novo? Sabe por que a gente não acha o peixe? Porque a gente não obedece. É no lugar que ele mandou, mar alto, dependência, e agora lança a rede. Na onde? À direita. Porque quem escondeu sabe onde está. Quem está entendendo, irmãos? Muitas das vezes nós ficamos procurar o que Deus guardou, entendendo que nós não vai achar, irmão. Deus já guardou e pronto. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? Mas esse relógio não está certo, não, hein? Sério mesmo? Vai acabar o culto, irmão. Nem preguei. Misericórdia. Pode pregar o resto? Sim ou não, irmão? Sim. Misericórdia, acabou. Vai ter mais de hora que eu estou falando ou não? 45 minutos que eu estou falando. Puxa vida. Fala para o seu irmão sobre a tua palavra. Isso aqui mexeu comigo, irmãos. Quando Jesus falou assim, ó, Pedro falou para Jesus, sobre a tua, eu vou lançar. O que Deus quis dizer, que nos fez entender? Que todo culto você tem uma palavra, só te falta lançar a rede. Pegou essa chave? É duro, não é, mano? Fala para o seu irmão, chupa essa mangazeda. Fala, passa sal e chupa. Todo culto você tem uma palavra, só falta você lançar a rede. Porque Pedro falou, no meu encontro contigo, na minha frustração, nas minhas crises, eu quero dizer, você usou o meu barco, chegou o momento que você veio fazer um milagre, mas eu quero te falar, é sobre a sua palavra, eu vou ter uma atitude. Sobre a tua palavra eu vou agir, sobre a tua palavra eu vou me movimentar. Entenda isso, irmãos. Não adianta vir nesse ambiente, receber a palavra e não agir nela. Não adianta vir nesse ambiente, receber a palavra, entenda isso, irmãos, e não ter a ação na semente que fala comigo que está plantando. Sim ou não, irmãos? Quem entende isso?
Abre aí, de Marcos 7:24. Olha, vou te dar outra chave ligada a essa. Olha que coisa forte. Marcos 7:24. Olha que coisa forte. Levantando-se dali, foi para as partes, para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa quê? Não queria que ninguém eu soubesse, mas não podia. Não pôde esconder. Por causa de quem? Porque uma mulher lançou-se. Vamos lá, uma mulher que te fala, tinha um problema. Foi até Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Quem está pegando até aqui? Quem entendeu? Quem vê aqui tem um problema, pelo menos? Só um, só. Teve irmão que levantou até os pés. Calma, irmão, só um problema. Só um problema. Tá bom? Só um. Então a Bíblia vai dizer, bem claro, está no versículo qual? 25. Vamos lá, 25. Deixa eu ver aqui, se eu abrir aqui. Marcos 25, eu anotei um negócio aqui. Muito forte. Eu anotei na Bíblia a frase muito top. 7:25. Porém, uma mulher a filha, tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus. E esta mulher era grega, Ciro Felícia, da nação, de nação. E rogou-lhe que expulsasse o quê? O demônio. Mas Jesus lhe disse, deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar a quem? Irmão, fala comigo, tem que ser muito maduro. Essa mulher tem fala assim, uma gestão emocional muito grande, sim ou não? Porque ela calma, ela respira, né? Deu aquela respirada. A maioria de nós não suportaria isso, porque você estava debaixo de uma dificuldade muito grande. Foi buscar por Jesus e ele falou assim, não é Liz, pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorros. Pegou? É muita falta de educação, sim ou não? Não, sim ou não, irmão? Sim ou não? Porque tem hora que Jesus, irmão, ele não tinha papa não, irmão. Era papo para saber se a fé dela ia suportar ou não. Quem está entendendo o mistério? E aqui ele vai dizer o quê? Ela fala assim, ela porém, respondendo, diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Olha que coisa forte. Então disse-lhe, por esta palavra, fala assim, por esta palavra. Não, vamos não, por esta palavra. Por esta palavra. Que? Vai, uau, o demônio de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha, o quê? Deitada sobre a cama. E o demônio... Irmãos, isso aqui é uma chave tão tremenda que Deus me contou. Porque, entenda isso. Jesus não falou para o demônio, mas fala para ela. Sim ou não? Porque ele disse assim, ó, por esta palavra vai. Quem está entendendo isso? Por essa palavra. Então o que ele dizer? Por esta ação, vai. O que você quer dizer com isso, pastor? Que quando eu tenho uma ação aqui, Deus resolve lá. Não sei se você pegou. Não sei se você pegou. Não sei se você entendeu. A sua ação aqui vai mudar a realidade lá. A sua ação aqui vai mudar as circunstâncias lá fora. A minha ação aqui vai mudar as circunstâncias lá fora. A minha ação aqui vai mudar o jugo lá fora. A minha ação aqui vai mudar minha casa. A minha ação aqui vai mudar meus filhos. A minha ação aqui vai mudar a minha empresa. A minha ação aqui vai mudar a minha condição. A minha ação aqui vai mudar tudo, irmãos. Por esta palavra, vai. E eu já resolvi. Isso é tremendo, irmãos. Por esta ação aqui. Nós estamos debaixo de um tempo de relógio, então, nesse ambiente. Você sabia que o tempo que nós estamos aqui não é o mesmo tempo que está lá no mundo espiritual? Quem pegou? Sim ou não? Quem entendeu? O mesmo tempo daqui não é o mesmo tempo do mundo dos espíritos. Quem está entendendo? Porque a Bíblia vai dizer que um dia para Deus pode ser como 1000 e 1000 anos como um. Então, entende, você pode cair aqui arrebatado, passar horas no céu, dias no céu e voltar aqui em 30 minutos, 10 minutos e achar que ficou uma eternidade no céu. Quem está pegando a visão? Então, o tempo de relógio aqui não é o mesmo tempo que corre no mundo espiritual. O que você quer dizer com isso, pastor? Que Deus pode liberar uma palavra aqui nesse tempo para, na verdade, prolongar em nome de Jesus na sua vida, no ano de 2024, no ano de 2025, no ano de 2026. Você pode semear aqui e colher vários anos aquilo que Deus está fazendo. Porque, entenda, o tempo que eu passo aqui não tem nada a ver com o tempo que eu passo lá, irmãos. Lá é eternidade, aqui é temporal. Tem tempo de relógio. Sim ou não, irmãos? O homem vivendo bem 80 anos, depois de
Eu pensei nos 80, 86, tá querendo é o céu mesmo, irmão. Quer fazer o quê nessa terra? Sim ou não, irmão? Não é verdade? Com 80 anos, já viajei muito tempo. 80 anos, viu, irmão? Grave isso, 80 anos. Para trás, não sei. Mas 80 anos você está querendo é o céu, irmão. Que nada mais tem graça. Tudo que você sonhou já passou. Quem está entendendo isso? Irmão? Já não importa, não está ligando para muita coisa. Olha isso aqui, não sei nem o que é isso. Snapchat, o que é isso? Vai passar no cabelo? Neotrox, o que é isso? Internet, Instagram, não quer saber de mais nada, irmão. Quer saber só uma pessoa que é cristão, que adora Jesus, irmão, só quer estar com Ele. Irmão, entenda isso. Esse ambiente tem uma glória de Deus que te atraiu para cá. Quem crê nisso, irmãos? Nós estamos sendo, fala comigo, atraídos fala assim, pela glória do Senhor. Quem crê nisso, irmãos? Eu já vou encerrar, que já acabou meu tempo. Mas vamos, o dia nós prega mais. Mas abre aí, Ed, só para me falar isso, sobre esse tempo aqui. Fala comigo assim, o tempo de espera. Fala bem forte, o tempo de espera. É um tempo de muita acusação do diabo. Então eu entendo, quanto mais eu espero, mais o diabo. Você já orou para isso, tem 3 anos, nada mudou, nada aconteceu. O tempo de espera é um tempo onde a gente passa muita acusação do inimigo. Então eu entendo, eu ouvi essa frase, eu achei interessantíssimo, porque eu levei para a minha vida. Tem coisas que eu estou esperando há anos, e o diabo sempre fala, uai, o que aconteceu? Não mudou? Não vai dar certo, não? Você ainda continua orando, para quê? Não vai mudar nada, não vai acontecer. E aí você tem que falar assim, firmar na onde? Na palavra. Você tem que pegar o diabo e falar assim, entenda o negócio, Satanás. O seu tempo não corre como o tempo de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir no tempo certo. Há um tempo de colher, um tempo de plantar, um tempo de chorar, um tempo de abraçar, um tempo de sorrir, um tempo de colher o que se plantou. Há tempo de sorrir, de apartar, de abraçar, há tempo para todas as coisas. Há tempo para se angustiar, há tempo para sorrir. Quem está pegando a visão, irmãos? Eu profetizo um ano de sorriso sobre a sua vida, um ano de alegria, um ano de paz, um ano de, na verdade, de viver algo, fala comigo, extraordinário da parte de Deus. Fala assim, Deus tem um plano para nos atrair. Fala bem forte, Deus tem um plano para nos atrair. Olha o que está escrito em Êxodo 2. Olha a coisa forte. Êxodo 3, 2. Êxodo 3, 2. Olha a coisa forte. Olha que forte. Apareceu quem? Isso aqui quer dizer que na tipologia bíblica, quer dizer que é Jesus. Em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se... Isso aqui é anos depois, Deus se aparece para Moisés, Deus cria uma estratégia de atrair ele, fala assim, tinha passado 40 anos. Moisés tinha 40 anos de deserto, lá nas terras de Midian, na casa do seu sogro, estava cuidando de ovelha que não era dele, há 40 anos. 40 anos Moisés passou calado, diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. Não tinha ninguém mais manso que Moisés. E ele ainda tinha matado um egípcio, aí você imagina. Então eu entendo, mas Moisés era o homem mais manso da terra. 40 anos de deserto faz qualquer um ficar manso. Quem está entendendo, irmãos? Eu sou brabo. Pois é, Deus te leva para o deserto, você vai ficar mansinho. Entendeu? A gente é brabo com o dinheiro na conta. A gente é brabo com tudo dando certo. Nós começa a dar tudo errado, a gente fica o quê? Manso, igual Moisés. Moisés era o cara mais manso da terra. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. Entenda isso. Fala assim, Deus arquiteta um plano para atrair Moisés. Irmãos, nesses dias... Deus tem feito isso aqui. A Bíblia fala que um capim, uma sarça, era normal pegar fogo e se consumir, mas nesse dia a sarça não queimou. O que você quer dizer com isso, pastor? Era o natural queimando no sobrenatural. Esses cultos nossos tem que ser assim, mano. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar viver algo sobrenatural nesse lugar, irmãos. Nós não podemos entrar aqui em busca só de sarça que queima e consome. Nós precisamos entrar aqui em desejo de ver sarça que queima e não se consome, irmãos. Nós não podemos passar um tempo aqui natural, entenda isso, irmãos. Nós precisamos, em nome de Jesus, viver um tempo aqui natural, mas entenda isso, alcançando um tempo sobrenatural nesse ambiente. Então a Bíblia fala comigo, vai dizer que Deus tinha um plano para atrair Moisés. Fala comigo, Deus tem um plano para me atrair. Eu posso falar isso para você, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano de mudar, de te exaltar, Deus quer abrir uma porta de acesso, 2024 é ano de vitória, 2024 é ano, entenda isso, irmão, de viver o sobrenatural da parte de Deus. Nós ainda estamos em 2023, pastor, sim, mas entenda, 2023 foi ano de colheita, irmão, nós não podemos reclamar, irmão, Deus nos abençoa tremendamente. Não sei quanto a você, mas eu só tenho que agradecer a Deus.
Esse ano eu estou terminando de estudar o Novo Testamento, não ler. O Novo Testamento ele é pequeno, para quem quer ler. E estudar é diferente de ler. Estudar é você ligar uma coisa na outra, é você ter tempo, entendeu? Você entender que Romanos está ligando e está falando no Velho e no Novo Testamento. Você entender que 1 Tessalonicenses está falando lá em 1 Timóteo. Você começa a ligar algumas coisas. E esse ano eu só tenho que agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na minha e na vida da igreja. Porque as palavras, se você voltar nesse ano, teve muita chave poderosa, irmão. A vida de pessoas não mudou porque infelizmente não entenderam que eu preciso agir naquele que Deus está liberando. Quem entende isso, irmãos? Que eu não posso ficar esperando. A mulher, ela falou, vai. Entenda isso, irmãos. Quando ela buscou Jesus, recebeu Jesus, sim ou não? Ela aceitou o que Jesus falou, sim ou não? Mas quando Jesus falou assim, vai, tua filha está sã, fala comigo. Quando ela chegou na casa, ela acessou o que Jesus tinha falado. O nosso próprio problema é esse. Nós recebemos aqui, mas não acessa o que Ele falou lá fora. A gente chega lá fora e começa, e de repente dá errado. Porque a gente só foi treinado a receber e não acessar. Acessar é a prática daquilo que a gente está vivendo. Então entenda, irmão, Moisés, irmãos, entenda isso. Ele foi e fala comigo, atraído pela glória de Deus. Fala comigo, tem uma glória nesse lugar que está nos atraindo pelo seu plano na nossa vida. Quem crê que Deus tem um plano na sua vida? Fala assim, todo mundo que Deus tem um plano. Fala assim, todo mundo que Deus tem um plano. Para Ele. Entenda isso, fala assim, todo mundo que Deus tem um plano, de novo. O plano de Deus vai fazer a gente ter atitude. Moisés só vendo a sarça mudaria alguma coisa? Mas isso aqui é algo prático, é algo tão simples. Só vendo a sarça mudaria alguma coisa? Diz a Bíblia que Moisés falou assim, aquela sarça é diferente, ela queima e não se consome. Eu me virarei para lá e verei essa grande visão. Sabe o que quer dizer isso? Que chega um momento no culto, você tem que mudar de rumo, muda a estratégia para mudar o resultado. Fica fazendo um culto só todo domingo, o ano inteirinho, e quer um resultado diferente. Ah, Deus, minha vida, não sei. Para de reclamar. Muda a estratégia para mudar o resultado. Moisés tinha 40 anos de deserto. A pessoa sempre fica lá, já vi muita sarça dessa. Não, ele olhou e falou assim, tem alguma coisa errada. Eu vou virar para lá e eu vou, fala comigo, acessar a visão. Ele tinha recebido a visão, ele precisava acessar a visão. Isso aqui é coisa prática, irmãos. Ele olhou e falou, vou me virar para lá e vou ver o que está acontecendo com aquele negócio. Queima e não consome. Está entendendo isso, irmãos? Era o natural queimando no sobrenatural. É isso que tem que acontecer nesses dias. Nós precisamos desejar isso, irmãos. Eu não posso entrar nesse lugar e achar que é natural. Só natural. Quem está entendendo isso, irmãos? Então todo o plano de Deus para nossas vidas, entenda isso, vai passar, fala comigo, de uma atitude nossa, sim ou não? Moisés quando virou, ele teve que falar comigo, uma atitude de mudança. Moisés recebeu a visão e acessou a visão, duas coisas distintas. Recebeu, te disse, acessar outra coisa, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Versículo 4, já estou encerrando. Quem está comigo? 4. Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou. Grava essa aí. Primeiro ele vê, recebe, vira, mudança, acessa. Todo mundo que tem esse tipo de atitude, Deus vai falar com ele. Você fica aí, Deus não fala comigo. Pois é, mas você não se mexe. Deus não fala comigo, mas também você não rompe. Deus não fala comigo, mas também a gente não tem atitude para que Deus fale. Entenda, é algo prático. Eu te dei 4 chaves práticas. Ele viu, acessou, olhou e Deus... Fala comigo, bradou. Você sabe o que quer dizer essa frase? Deus falou com autoridade. Quando Deus fala. Irmão, a gente fica querendo que Deus fala. Bradou Deus a ele, do meio da sarça, ele disse, Moisés, respondeu ele o quê? Todo mundo, depois de 40 anos de deserto, essa é a frase, eis-me aqui. Talvez você não está querendo fazer aquilo que Deus mandou, porque você não passou pelo deserto certo. Fala para você, irmão, chupa essa manga azeda. Você sabia que tem 2 jardins na Bíblia? Fala 2 jardins. Fala assim, todo mundo vai passar por ele. Primeiro jardim fala do Éden. Fala deleite. O homem fez tudo de errado lá dentro, foi posto para fora.
Segundo jardim fala Getsemane. Fala prensa. Lugar onde Deus extrai de nós. Está entendendo, irmãos? Primeiro jardim a gente não quis ficar lá. Deus falou, vou arrumar outro para você. Getsemane, lugar de prensa. No primeiro a gente não deu moral para nada. Tinha de tudo. Está entendendo isso, irmão? Tem gente que está na boa, tem que ir para a prensa. Quer mudar não, lindão? Prensa. Quer não? Quer ficar nessa vida aí? Eu tenho um propósito. Eu vou ser onde eu vou te colocar, que eu vou te passar igual passo uma cana na garapa. Ou no negócio de moer cana. Perdão, irmão. A cana moe e fica só o bagaço. Não é verdade, não é? E sai o quê? E é doce, não é, irmão? Hã? Não é doce? Tem gente que só vai ficar doce se passar na moinha. Porque o bicho é bruto, é rancoroso, é pão duro, mão de vaca. É avarento. Deus fala, vou te passar na moinha com certas coisas. Tá bom não, lindão? Peraí. Você vai ver como é que eu faço. É, tá bom não, lindona? Você vai ficar achando mal não, né? Tô falando pra você, lindona. Já ficou vermelhinha, irmãos. Não tem como mostrar pra internet, já tá vermelhinha. Mas é isso aí mesmo. Tem gente que tem que passar na onde? O primeiro jardim não deu certo. Deus fala, não, eu sei, tem para você o segundo jardim. Lá é o lugar que Deus não poupou nem seu filho, quanto mais nós. Jesus teve que passar, ainda falou, pai, se possível, parte minha escada. Mas não tem jeito que seja feita a tua vontade. Lá é o lugar onde todo mundo passa. E quando passa a cana lá, sai um caldo doce. Irmãos, você é doce, irmão. Você só ainda não passou na moinha certa. Entendeu aí? Vamos encerrar, irmãos? Não, nós não encerra. Eu tinha muita coisa para pregar, mas não vai dar. Aqui o tempo passa rápido demais na refrigério. Já estou pregando há um tempão. Mas eu vou fechar, irmãos. Fala comigo. Deus falou com Moisés. Depois que ele acessou a sua presença. Versículo 5 eu vou encerrar. Olha a coisa forte. E disse. Quem está falando? Não te chegues para cá. Tira o quê? Fala para o seu irmão, para tudo. Fala para ele, para tudo. Depois de 40 anos que Deus não falava com uma pessoa, Deus preocupou com o sapato. Fala para o seu irmão, na presença de Deus. Os detalhes são muito importantes. Eu meditei nisso muito tempo. Falei, Deus, 40 anos sem falar que somos. Agora que o Senhor vai falar, o Senhor manda arrancar a sandália. Que sentido tem nisso? Deus falou, Wes, na minha presença é o lugar onde as pessoas têm que se importar nos detalhes. A gente quer entrar na presença de qualquer jeito. A gente quer que Deus faz na presença dele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, eu estou sofrendo muito, só tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer. Talvez 90% do sofrimento que você está hoje foi você mesmo que gerou. E está pedindo Deus para resolver. A mãe falou, não vai não, bonitinho o cabelo, mas não encara não, que é latada. A mãe falou, não vai não. Você teimou e foi. 90% do seu problema que você está vivendo hoje, talvez seja você gerou e está pondo a culpa em Deus. E de lambuja no Satanás. Está entendendo? 10% é o diabo. E 90% é nós mesmos. Nós é o diabo, o próprio diabo na nossa vida. Quando a gente está fora da direção de Deus. Pegou a visão, irmão? É duro de falar, mas é a realidade. Quem está entendendo, irmãos? Então aqui, entenda isso. Quem consegue entender isso? Sim ou não, irmão? Na presença de Deus, fala assim, é o lugar onde eu tenho que me atentar para os detalhes. Sim ou não? Fala para o seu irmão, não tem como. Entrar na presença de Deus. Sem abrir mão de nada. Sem abrir mão de quê? Sem entregar, fala comigo, coisa alguma. Na presença de Deus, o que Deus tem te pedido hoje? Eu fiquei meditando nisso, irmão. E eu fiquei falando, Deus, eu estou na tua presença, não tem como estar nela e só não pedir nada. Porque eu venho para buscar, para pedir, e Deus fala assim, eu vou pedir primeiro, porque eu sei o que você precisa me entregar para me mudar a sua história. Pegou aí, irmão? Eu sei o que você precisa me entregar para me mudar a sua história. Moisés rapidamente tirou a sandália do pé e se lançou. Quando ele se lançou, ele viu que era a glória, a presença do Eterno, irmãos. A Bíblia fala que Moisés cobriu o seu rosto, não temeu não olhar para ele. Entenda isso, irmãos. Deus só vai manifestar de verdade quando você arrancar algumas coisas. Você não quer arrancar nada e quer que Deus continue. Top. 100%. Não, irmão, tem que arrancar. Se arrancou, o processo, fala comigo, segue. Quem está entendendo isso aí, irmão? Quem pegou a visão? Sim ou não? Para a gente encerrar, Ed, 4-1 aí. Estou encerrando, estou ligeiro, irmão, vai acabar. Fala para você, irmão, vai acabar.
Mas levanta a mão para profetizar, levanta a mão, fala assim, eu profetizo. Que nesse lugar é uma semente. Fala assim, escuta é uma semente. Fala assim, o irmão da direita vai pagar meu lanche hoje. Fala assim, eu profetizo. Eu estou liberando essa palavra. Fala assim, ele vai receber ricamente. Em o nome de Jesus. Fala comigo, 4. Fala comigo, 4. Fala assim, na presença de Deus, as coisas são transformadas. Ah, pastor, estou há tantos anos, nada transformou. Então você está no lugar errado. Porque se você estiver na presença de Deus, você tem que viver transformação. É porque você não tomou decisão. A Bíblia vai dizer do 4, 1, 2 e 3. A Bíblia vai dizer no 3. E ele diz, lançai na terra o quê? E ele lançou na terra. E tornou-se o quê? Ele mandou jogar o cajado. E Moisés fugia dele. 4. Quem achou aí? E disse, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua e coloca na onde? Pega na onde? Pela cauda. Versículo 6, perdão. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão na onde? E tirando, ficou de que jeito? Leprosa. Branca como o quê? No versículo 7 ele manda para repetir o mesmo processo. Entenda isso. Na presença de Deus, não tem como as coisas não serem transformadas. Não tem como você falar que está com a presença de Deus e a sua vida não mudou. Não tem como você falar, eu estou na presença, mas a sua vida está do mesmo jeito. Moisés, quando acessou, as coisas começaram a ser transformadas. Primeiro, era só uma vara. Por que tem na sua mão? Ele fala, uma vara. Ele falou, joga no chão, ele jogou. Lá na frente, essa vara era chamada vara de Deus. Pegou aí? Aquilo que só era uma vara, já era um cajado, que estava, na verdade, dando acesso a Moisés a fazer 10 pragas. Quem está entendendo? O cajado foi usado para abrir o mar vermelho. Sim ou não, irmãos? Quem está pegando aí? Porque na presença de Deus, nada fica sem transformação. Eu recebo isso, meu Pai. Você consegue fechar o olho e falar, eu estou na sua presença, Deus. Transforma a minha vida. Fala assim, Deus tira o vício. Fala, Deus tira a perca. Porque tem gente que está com a porta de perca aberta, só está perdendo e não consegue tomar atitude. Fala assim, Deus me socorre, fecha essa porta de perca. Oh, meu Deus, eu creio nisso. Fala para o seu irmão, todas as vezes que Deus nos atrai, Ele se revela. Diz a Bíblia do 4 ao 6, Ele se revelou como um Deus, fala assim, de sinais e de poder. Você era para pensar que isso tudo está acontecendo aqui nesse ambiente? As pessoas que estão na internet também estão recebendo isso aí. Irmão, todo mundo, irmão, está acontecendo aqui nesse ambiente. Há uma semente espiritual acontecendo aqui. Você tem a oportunidade de falar, não acredito em nada disso. Amém, irmão, fique em paz, é só um problema seu, não tem importância. Mas você tem a oportunidade de falar assim, Deus, eu capturo essa palavra é para mim, minha casa vai mudar. Esse ano não vai terminar do jeito que eu estou pensando, Deus vai dar uma virada nesse ano ainda. Esse ano ainda eu vou viver milagres, esse ano ainda eu vou viver coisas extraordinárias. Esse ano ainda Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida e na minha casa. Aleluia! Todas as vezes que Deus nos atrai, Ele se revela para nós com sinais. Quem crê nisso, irmão? Porque Deus fala comigo, é Deus de sinais. Aqui é quando, fala comigo, aqui é quando o natural encontra o espiritual. Quem crê nisso? Fala, nessa noite, eu preciso soltar o natural e acessar o espiritual. Fique de pé no nome de Jesus. O ano de 2024, o tema é 2024, ano do acesso. Nós já recebemos esse ano, nós vamos só acessar agora 2024. Quem crê nisso? 2024 é o ano do acesso em todas as áreas da sua vida. Nós vamos viver acessos, irmãos, em nome de Jesus, em várias áreas das nossas vidas. 2024, fala comigo, o ano do acesso. Nós recebeu, nós tomou posse, agora fala comigo, eu preciso acessar. Então 2024, ano do acesso das bênçãos de Deus nas nossas vidas, em todas as áreas, eu creio nisso, no nome de Jesus. E graças a Deus. Quem crê nisso, irmãos? O que nós precisamos fazer nesse ambiente? Fala, semear. O que a gente precisa semear? Fala comigo, a palavra. Fala a fé. Fala o crer. O determinar. O acreditar. Entenda isso, irmão. Esse ambiente é um ambiente onde a sua mente, irmãos,
ela está sendo avaliada pela presença do Espírito Santo. Se você fica só com tristeza, infelizmente, com incredulidade, não crendo, infelizmente, irmão, o Espírito Santo vai se afastando de nós, porque ele é muito sensível. Se eu fico só incrédulo, não acreditando em nada, não tomando porte de nada, o Espírito Santo fala, infelizmente, ele é muito sensível, a tipologia do Espírito Santo é uma pombinha, irmãos, que desceu sobre Jesus, e esse é um animal que qualquer barulho que você faz, ele voa e vai embora. Então, assim é o Espírito Santo. Então, nessa noite, irmãos, eu liberei uma palavra sobre a sua vida, que nós precisamos aprender a semear nesse lugar, porque esse lugar é um lugar de semente, e nós temos que aprender qual que é a semente que nós estamos plantando nesse lugar, porque eu creio, irmãos, que 2024 nós vamos acessar aquilo que nós já temos profetizado. Nós passamos o ano inteirinho no mesmo tema, as mesmas mensagens, cobrindo o mesmo tema. Irmãos, isso requer muito estudo, requer muita graça, muita busca. O ano inteirinho eu falei sobre acesso. A primeira palavra que eu preguei, no 2023 foi uma palavra sobre acesso, irmãos. Eu não sei se você lembra. E eu quero dizer nessa noite, nada pode te impedir de viver o seu milagre, irmãos. Nada pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Ah, pastor, é maldição. Não, nem maldição, nem capeta, nem macumba, nada pode te impedir de viver o milagre de Deus na sua vida. Na verdade, você é o seu próprio adversário nessa noite, irmãos. Eu não sei o que você vai plantar nessa oração, mas eu quero dizer, seja sincero para com o Senhor. Você pode falar que não tem nada que esse pastor falou. Hoje, quando eu deitar a cabeça no meu travesseiro, eu quero que o Senhor fale comigo. Se é verdade, fale comigo. Você pode desafiar, irmão, não tem importância. Você pode falar, se o Senhor é homem de Deus mesmo, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero que o Senhor me fale. Mas o que você precisa é ser ousado, irmãos, nesse ambiente. Deus não chamou os covardes, nem os tímidos. Deus chamou gente ousada. Deus não chamou os medrosos, irmãos. Os medrosos foi mandado voltar para casa em Gideão. For todos aqueles que são medrosos, manda voltar. Todos aqueles que são tímidos, manda voltar. Aqueles que são covardes, manda voltar. Entenda, a batalha com Deus não são feitas de covardes, não são feitas de medrosos. Deus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez e de coragem. Deus levantou na Refrigério uma igreja ousada, uma igreja corajosa, irmãos. Nós somos essa igreja nesses dias, uma igreja ousada, uma igreja corajosa, uma igreja que entende a palavra. Foi o que eu disse, você pode até não querer fazer, mas você sai daqui com entendimento perfeito na palavra. Que todo culto que você entrar, você vai saber que você precisa ser semente, você precisa semear. Que todo culto que você entrar, você entenda, se você está na espera, o diabo está falando muito para você desistir. Você só precisa entender que Deus vai cumprir dentro do tempo dele. Você só precisa entender isso, irmãos, que esse ambiente é um ambiente onde eu preciso plantar uma semente. Mas chega nesse momento, a gente fala, vamos orar. O irmão fala, não quero orar não. Abra a boca, meu irmão, não vou orar não. Aí ele não quer plantar e depois ele quer reclamar daquilo que não plantou. Tem gente querendo colher aquilo que não plantou, irmãos, é impossível. A lei da semeadura, ela é real. Eu só posso colher aquilo que eu plantei. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu decido o que eu vou plantar e ninguém, na verdade, tem nada a ver com isso. Mas quando eu estiver colhendo também, não adianta eu pressionar ninguém. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está me mostrando, irmãos, ele está abrindo uma porta de acesso para várias pessoas na Refrigério. Se você entendeu essa palavra, uma porta ali abriu nessa noite. Porque Jesus é essa porta, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Jesus é educado, ele bate para entrar, irmãos. É o diabo que invade, é o diabo que não pede licença. É o diabo, irmão, que mete o pé na porta. Jesus não, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com vocês. Ele só vai ceiar com quem abriu a porta. Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra de libertação dentro do seu interior. Porque hoje Deus está te libertando de dentro para fora. Hoje Deus está fazendo de dentro para fora. Talvez algumas coisas você fala, eu não concordo, não tem importância, irmãos. Tem coisas que Deus fala para nós, não é para nós concordar, é para nós aceitar e fazer. Pedro falou, eu não concordo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes.
Senhor, eu trabalhei toda a noite, mas sobre a tua palavra, é sobre os fundamentos da tua palavra. Se você não concorda com algumas coisas, se apegue na palavra e nela firme, porque Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. Deus pode fazer algo que ninguém mais pode. Deus nessa noite está nos chamando, Deus nos atraiu para cá. A sua glória, a sua presença nos atraiu para esse ambiente. Nós somos atraídos por essa presença gloriosa. Se você consegue levantar suas mãos, fechar os seus olhos e só sentir essa presença. Se você que fala em línguas, quiser começar a falar em línguas. Se você sentir de Deus de orar por alguém aí, pode sair do seu lugar, abraçar o irmão, a irmã. E pode orar, se você sentir, mas só feche seus olhos, levante suas mãos e deixa essa presença. Deus está nos atraindo para cá. Ei! Tão desejado aqui. Nada se comparará com a glória que há de vir. A ação que você tem nessa noite aqui vai mudar tudo lá fora. Sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou. Só sinta essa presença. Deixa Ele te conduzir. Sinta essa presença. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu creio, Espírito Santo. Ele vem me buscar, ele vem. Esse é o seu momento. E por causa dessa ação, dessa palavra, vai, a tua filha já está curada. O que você está fazendo hoje aqui está determinando o que Deus está mudando lá. Ei, Arabatai do Comanai. Seja sincero. Deus não nos chamou para ser perfeito. Deus nos chamou para ser sincero. Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Você consegue levantar suas mãos direitas para o altar? Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Que nesses últimos dias do ano você possa sair desse ambiente entendendo que nós vamos caminhando, semeando e colhendo até que Cristo volte. Eu vou falar de novo, nós vamos caminhando e colhendo até que Cristo volte. Nós vamos caminhando, semeando e colhendo até que Cristo volte. Essa palavra talvez você vai ter que ouvir ela de novo, anotar algumas coisas, praticar algumas coisas, acessar algumas coisas. Ela vai estar lá no canal do YouTube, talvez você tenha que voltar e anotar algumas coisas, talvez algumas coisas passou por você, mas isso é muito importante nesses dias, que essa palavra seja aplicada em alguma área da sua vida, que nós saímos daqui entendendo que plantamos uma semente no mundo espiritual, porque não adianta só receber, nós precisamos acessar. Não adianta só eu receber nessa noite, sair daqui alegria, o culto ser só emocional. Entenda isso, tudo que é emoção só dura 30 minutos. Eu preciso ter uma ação, irmãos. Eu preciso ter uma decisão, porque as decisões são permanentes.
Deus nessa noite está libertando pessoas nesse lugar que querem ser libertas. Porque até para Deus te libertar você precisa querer, irmãos. Você precisa falar para Deus: Deus, faz algo na minha vida, eu cansei de viver assim. Eu preciso viver algo novo. Eu preciso ser transformado. Teve pessoas na Bíblia que não quis. O jovem rico foi uma que não quis. O ladrão da cruz foi outra que não quis. Esteve com Jesus e perdeu o momento. Jesus seguiu para Jerusalém. O jovem rico ficou na cruz. Jesus foi ao céu, desceu ao inferno, tomou a chave do diabo e da morte, a chave do inferno e a da morte. E aquele homem infelizmente perdeu a oportunidade. Um foi salvo perto dele e ele não conseguiu acessar, ele não conseguiu entender, ele não conseguiu enxergar Jesus na cruz como Deus. Nessa noite você tem essa opção, irmãos. Talvez você está esperando uma mão na sua cabeça, está esperando uma revelação. Essa igreja é de revelação, irmãos. Mas não existe revelação maior do que a palavra de Deus. Não existe nenhum profeta que é maior do que a palavra de Deus, irmãos. Não existe nenhum profeta, eu vou falar de novo, que é maior do que a palavra de Deus. Entenda isso. Você recebeu nessa noite revelações sobre a sua vida. O Espírito Santo me mostrava Deus falando com vocês. O que falta, pastor? Só agir naquilo que Deus falou. Só agir naquilo que Deus falou. Coloca a mão no coração. Espírito Santo, coração fala de nós, fala de dentro. Tem coisas nos nossos corações que a gente não pode nem falar, Senhor. Mas eu profetizo que famílias aqui sejam transformadas nessa noite. Se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar com Jesus nessa noite, você fala: pastor, eu entendi a mensagem, eu preciso me reconciliar. Você não está desviado de Jesus, você está desviado do propósito que Ele tem para a sua vida. Se tiver alguém aqui, irmãos, com essa vontade de aceitar Jesus, de aceitar esse Deus que transforma, que muda a nossa história, que faz sinal, que fala com a gente de maneira independente, de maneira, na verdade, individual. Nessa noite eu quero deixar o convite. Depois, se você quiser, você pode falar comigo, ou se você quiser vir aqui à frente, fique em paz. Se você tem algo para reconciliar e falar: Deus, eu perdi a rota, e nessa noite Deus recalculou a rota da sua vida, e você fala: Jesus, eu entendi o propósito, eu estou voltando para a rota que o Senhor tem para mim. Esse é o momento, irmãos. Você está saindo daqui nessa noite muito bem instruído, debaixo de uma palavra de entendimento, uma palavra profética, irmãos. Não tem como a sua vida ser a mesma depois dessa palavra, se você praticar algumas coisas. Levante suas mãos. Eu profetizo nessa semana, uma semana de não só receber, mas de acessar aquilo que está recebendo. Que nessa semana você possa viver o extraordinário de Deus. E você que está em busca de algo muito grande, Deus esteja preparado para entregar algo muito grande. Em nome de Jesus, que nessa semana Deus te visite a sua casa, a sua família. Que você nessa semana viva o extraordinário de Deus. Que na sua casa tenha paz, tenha fartura, tenha prosperidade. Que as portas se abram, que a porta de acesso seja aberta para você nessa semana. E que aquilo que está complicado, que está fechado, que Deus abra nesses dias. Que aquilo que está guardado, está escondido por Deus, que Deus te leve no lugar do mar alto, no lugar da dependência. Ele revele para você aonde estão os peixes, aonde estão as bênçãos. Que nessa semana você possa viver algo extraordinário de Deus. Aqueles que estão debaixo de um grande desafio, eu profetizo: Deus está com você. Você vai conseguir, vai romper, você vai acessar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh! Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.